Olá, povo de Deus. Hoje eu quero falar com vocês subordinado a esse tema: o perigo quando a igreja é guiada por orçamento e não por revelação. E o texto básico é Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4. Gostaria de ler esse texto juntamente com você acompanhando. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Um dos perigos mais sutis na história do cristianismo é quando a igreja deixa de ser guiada pela revelação de Deus e passa a ser guiada pela lógica administrativa do orçamento, meus amados. Quando isso acontece, o foco muda. Antes, oração, palavra e almas. Depois, números, relatórios e arrecadação. A igreja não foi chamada para ser uma empresa religiosa, mas um organismo espiritual, meus queridos. O problema não é organização ou administração, pois a própria Bíblia ensina ordem. O perigo surge quando o orçamento passa a governar o altar, meus amados. Quando isso acontece, o culto vira produto, o púlpito vira palco, o pastor vira gestor e as almas viram estatísticas. A Bíblia mostra que sempre que o povo de Deus trocou revelação por pragmatismo, entrou em decadência espiritual, meus amados. Então vai aí a primeira lição. Quando o altar é governado pelo mercado, a palavra perde centralidade, meus amados. A igreja primitiva entendeu algo essencial. Nada pode substituir o ministério da palavra. Em Atos capítulo 6, os apóstolos enfrentaram um problema administrativo real. Havia distribuição de alimentos e conflitos. Mas observe a decisão deles. Eles disseram que não abandonariam o ministério da palavra para resolver questões administrativas. A palavra usada é diaconia tou logou, ministério da palavra. Quando a igreja moderna coloca campanhas financeiras, marketing religioso, estratégias de crescimento acima da exposição bíblica, algo foi invertido, meus amados. Uma igreja pode crescer em orçamento e diminuir em revelação. Uma outra lição: quando o livro caixa governa, o Espírito Santo é silenciado. Na igreja do Novo Testamento, meus amados, as decisões não eram tomadas com base apenas em cálculos. Veja Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Observe o processo: culto, jejum, oração, revelação. Hoje muitas decisões seguem outra ordem, meus amados. Orçamento, estratégia, marketing, adaptação da mensagem. A palavra grega para espírito é pneuma, sopro, vida, inspiração divina. Quando a igreja é guiada apenas por números, ela se torna institucional, mas não espiritual. Terceira lição, meus amados: quando o foco são números, as almas viram estatísticas. Jesus nunca tratou pessoas como números. Ele deixou 99 ovelhas para buscar uma perdida. Em Lucas capítulo 15, versículo 4. No reino de Deus, meus amados, uma alma vale mais que multidões. A lógica do mercado diz: mais público, mais sucesso. Mas a lógica do reino diz: mais transformação, mais glória de Deus. A palavra grega para a alma é psique, vida interior, essência do ser. Uma igreja pode ter
templos cheios, caixas cheios e ainda assim ter almas vazias. Uma outra lição, meus queridos: quando a igreja busca riqueza, perde a autoridade espiritual. A igreja primitiva não tinha poder financeiro, mas tinha poder espiritual. Veja Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O apóstolo Pedro não tinha dinheiro, mas tinha autoridade espiritual. A palavra grega usada para poder em outros textos é dynamis, poder sobrenatural. A história mostra um princípio. Quando a igreja se aproxima demais do poder econômico, frequentemente se afasta do poder espiritual. Não porque riqueza seja pecado, mas porque a confiança muda de lugar, meus queridos. Outra lição: quando o orçamento dirige a igreja, o evangelho é diluído. Quando a preocupação principal é manter fluxo financeiro, surge uma tentação perigosa: não confrontar o pecado para não perder público. Então surgem sermões suaves, evangelho sem cruz, graça sem arrependimento. Paulo advertiu sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A palavra grega para doutrina é didascalia, ensino sólido, instrução verdadeira. Quando o evangelho vira produto religioso, meus amados, ele perde sua força transformadora. E eu concluo dizendo que a igreja sempre estará entre dois caminhos: o caminho da revelação ou o caminho da administração pura. A revelação produz arrependimento, transformação, santidade, poder espiritual. O mercado produz estratégias, metas, relatórios, crescimento institucional. Mas o reino de Deus, meus amados, nunca foi construído apenas por estratégias humanas. Ele avança por oração, palavra, santidade, dependência do Espírito Santo. Uma igreja pode ter prédios grandes, orçamentos milionários, milhares de membros, e ainda assim ouvir o que Cristo disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A maior tragédia não é uma igreja pobre financeiramente. A maior tragédia é uma igreja rica em dinheiro e pobre em presença de Deus. Porque quando o altar é governado pelo mercado, a igreja cresce para fora, mas morre por dentro. E eu quero finalizar falando mais uma coisa. João falou para Gaio: amado, desejo que te vá bem em tudo e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A verdadeira igreja, os verdadeiros líderes compromissados com o reino de Deus, se preocupam com o homem integral, espírito, alma e corpo, não só com a sua conta bancária, cálculos e números. Deus abençoe.